Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast e eu sou o Denis Andrade. Nós estamos aqui na nossa 10ª edição. Quem diria que nós iríamos chegar ali na 10ª edição? Eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que tu que está nos ouvindo hoje vai notar algumas diferenças. A gente tem um programa aqui com um formato um pouquinho diferente, a começar por essa nossa apresentação, não é, Karina? Ah, mas tu é foda. Eu te perguntei se ia ter improviso, tu falou que não. Não, mas a grande sacada dessa nossa versão é esse improviso aí que eu queria realmente te pegar agora no contrapé. O que você tá achando desse nosso novo formato aí? Eu tô curiosa pra saber como vai ser. Tô curiosa pra saber quais são os nossos convidados também. Hoje a gente tem alguns convidados aqui. Eu quero começar apresentando um convidado que já... A gente vai bater um papo de comercial, então eu preciso começar apresentando um cara que já me vendeu uma coisa, né? Quando eu pensei assim, quem que eu posso convidar pra isso? Eu lembrei de uma certa tarde que eu tava sentado aqui na minha mesa, aí meu telefone tocou e era alguém querendo me vender uma coisa. E eu sou muito, como é que eu posso dizer? Mão de vaca? Acho que é a melhor expressão. Pois esse cara conseguiu me mostrar bem uma ferramenta e conseguiu me vender, e hoje eu sou cliente dele, um cliente muito feliz. Eu tô falando aqui do Freitas da Exact Sales. E aí, Freitas, tudo tranquilo, cara? Olá, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui, é um prazer que tu seja meu cliente, deu trabalho, mas mesmo assim o resultado tá aí pra comprovar que valeu a pena não desistir de vender pro senhor. E, pô, é um prazer, obrigado pelo convite. Fico muito, muito satisfeito em participar. O nosso ciclo de venda ali foi um pouco grande, né? Foi, acabou com o meu tempo médio de negociação, cara. Na verdade, eu tava explorando as tuas técnicas de vendas aí pra ver se tu era realmente um bom vendedor. Aí, ó. Não, mas, pô, foi muito legal, cara. Uma das coisas que eu uso como exemplo, na realidade, da nossa negociação, que tu foi muito honesto comigo o tempo todo. E pra mim é muito legal ter um cliente que te fala abertamente. Tipo, tu me falou o teu prazo de compra, assim. Isso pra mim foi excelente, porque eu sabia o tipo de esforço que eu precisava dar pra ti. Então, pô, foi demais mesmo. Pô, legal. Obrigado pela parte que me toca aqui, cara. A gente também tem uma presença aqui que não dá nem pra chamar mais de convidado, né? Ele gravou o primeiro podcast com a gente como convidado, a gente gostou tanto da participação dele que acabou sendo um convidado recorrente. Hoje já dá pra dizer que ele faz parte da mesa desse podcast aqui. Tudo bom, Bruno? Olá, tudo bem? Eu, como analista desenvolvedor, sou péssimo em vendas e eu tô muito ansioso pra esse 10º episódio aí. Eu também sou péssimo em vendas, mas sabe que a gente vai aprendendo isso aos pouquinhos? A necessidade aqui me fez um vendedor. Hoje a parte comercial aqui na agência é feita por mim aqui e eu tive que aprender esse negócio meio que na marra, cara. Na marra, não tem jeito. O que me faz aprender menos, digamos assim, é que tem outra pessoa que cuida, né? Então aí eu acabo não tendo essa necessidade, deixo de aprender um pouco, né? Mas então, gosto muito. A gente já pode usar esse podcast aqui pra fazer tu comprar dos nossos convidados hoje aí, né? Tem 2 convidados que podem te ajudar nessa parte comercial aí. Exatamente, por isso que eu estou ansioso. Outra pessoa muito importante que tá presente com a gente em todos os nossos podcasts aqui e foi uma das idealizadoras. A gente agora eu vou contar um pequeno segredo. Antes da gente começar o Mateada Podcast, a gente tinha tentado começar um outro podcast chamado Deu Branco. Tu lembra disso, Bruno? Eu lembro, Deu Branco. Era bem engraçadinho, mas não foi pra frente, né? Acabou não indo pra frente, mas a ideia tava lá plantada. Mas a ideia né? tava lá. A Bruna foi a primeira pessoa que a gente pensou em chamar pra esse podcast quando a gente foi colocar ele na ativa, e ela tá aí colaborando com as nossas discussões a cada 2 semanas, né? Oi, gente, boa noite pra vocês. E o nosso convidado que ficou por último aqui, mas não menos importante, é um cara que eu admiro muito. Conheci ele através do irmão dele, porque a gente fez faculdade junto, e aí a gente acabou... Hoje eu uso a ferramenta deles, admiro demais, é uma das startups que eu mais admiro hoje no Brasil, porque os caras cresceram e eu tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento, porque eu via praticamente a ferramenta nascer. Eu tô falando aqui do Gustavo Paulilo da Gendor. E aí, Gustavo, tudo tranquilo, cara? Olá, tudo bem? Pô, que sensacional, que honra ouvir esses elogios e participar do podcast. Assim, eu fiquei bem impressionado quando eu ouvi o primeiro, né, uns exemplos e realmente é uma honra participar. Cara, a Gendor é uma ferramenta que tá consolidada no mercado hoje já, né? Assim, quase todas as pessoas que eu falo e eu pergunto da Gendor ou dou a Gendor como referência, todo mundo conhece vocês, cara. Como é que é isso, assim, de partir do zero e conseguir chegar tão longe com uma ferramenta hoje no Brasil, que é tão difícil a gente conseguir desenvolver algo aqui, porque as pessoas sempre tendem a preferir coisas que vêm de fora, né? É verdade, Denis. Graças a Deus deu tudo certo.
certo. Eu digo que a gente tem muito chão ainda a trilhar, mas a gente já conseguiu fazer um pouquinho, né? A gente tá aí com uns 20 mil usuários ativos, então é um marco bem bacana pra gente, assim, a gente fica bem orgulhoso disso, mas tem muito chão, tem que todo dia acordar cedo, trabalhar bastante, de pouco em pouco e construindo, né? E é muito satisfatório saber que a ferramenta tá realmente ajudando vendedores, está realmente ajudando as pessoas a trabalharem melhor, a serem mais produtivas e alcançarem mais resultados, e essa é a nossa proposta. A Agendo nasceu com essa vontade aí de mudar o mercado. Eu acho que é interessante dizer também que a gente é cliente Matiada, né? É verdade. Eu não queria falar isso porque eu não sabia se tu queria abrir isso. Sem problemas. Mas é verdade, a gente tem uma parceria aí porque, assim como eu uso o Agendor lá, e o Agendor já me ajudou aí a fechar várias vendas, a Agendor também é a cliente aqui da Matiada, a gente trabalha, acho que vocês, acho que quase 2 anos já, né? A gente gosta bastante do trabalho de vocês e eu acho que é isso, é uma parceria, né? Legal. Pô, tenho mega orgulho de mostrar vocês e sempre estampar o nome da Agendor aí com orgulho, dizendo que vocês são nossos clientes, porque realmente pra gente é muito prazeroso atender alguém que é referência aí nacional, né? Cara, vamos bater um papo então hoje mega produtivo aqui sobre comercial, que é algo que é fundamental, né? Não existe empresa sem área comercial, é muito difícil, as vendas estão cada vez mais difíceis, principalmente quando a gente tá falando de crise, e a gente tem hoje aqui ótimos profissionais pra gente explorar bastante, bater um papo sobre técnicas, sobre novidades, receber dicas, ver como é que a coisa funciona aí, que são pessoas que trabalham no dia a dia com essa área comercial. Então vamos lá pro nosso papo. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês sobre aquilo que o Bruno tinha falado aí na introdução, né? Que é a parte de ser vendedor. Hoje ele tem a oportunidade de ter um sócio que assume essa parte do comercial. Aqui na agência a gente também tem um pouco essa divisão, né? Entre eu, a Karina e a Cris. Quem acaba fazendo essa parte do comercial fui eu. No começo eu achava que eu não ia dar conta de fazer isso porque eu achava que eu não era vendedor. Mas no fim eu acabei descobrindo que um pouco dentro de mim existia um vendedor adormecido lá. Eu fui, não sei se por causa da necessidade ou se é uma coisa que todo mundo tem, só precisa exercitar. Será que todo mundo é um pouquinho vendedor? Como é que vocês veem isso? Assim? Como é que as vendas e essa parte comercial surgiu na vida de vocês? Bom, lá em casa, desde novo, a gente vem ouvindo sobre área comercial, sobre vendas. O meu pai, ele é vendedor, ele é engenheiro e trabalha na área comercial desde o começo da carreira. Sempre ele chegava em casa, queria compartilhar e trocar. E aí chega uma hora que você começa a entender um pouco melhor e começa a compartilhar as ideias, né? E conversar um pouco mais. Ficou só na teoria, né? Só nas conversas, no papo mesmo, até então não tinha vivenciado. Só que quando novo, o que eu tinha feito foi tentar vender revista que eu tava montando em casa, que acabou não dando muito certo, assim, sei lá, 10, 12 anos de idade, eu fui tentar fazer revistinha. Enfim, não foi um empreendimento de sucesso, acabou não dando muito certo. E depois eu fui para a área de TI. Fui trabalhar com desenvolvimento, análise de sistemas, fiquei um tempo nessa área. E aí depois eu fundei junto com o Júlio o Agendor, e aí empreender é vender todo dia, né? Não só vender para clientes, mas para parceiros, até para fornecedores também. Enfim, é vender para investidor, vender para todo mundo. A parte comercial, tu acha que ela teve tu falou que teve teu pai ali, e isso foi fundamental? Ou tu acha que de alguma forma o comercial tu já nasceu contigo? Tu já nasceu um cara vendedor? Não acho que eu nasci um cara vendedor, não, Denis. Meu negócio era ideias, queria jogar RPG e tal, queria montar ideias, criar histórias e tal. O negócio de vender era que eu queria fazer dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro de alguma forma com o novo, mas o meu pai influenciou bastante, sabe? Acho que a questão do perfil comercial, de buscar, de resiliência, de saber ir atrás, de saber como lidar com clientes e ver como é importante comunicar direito e como falar com os clientes, né? Eu acho que isso foi tudo que eu aprendi com ele. Isso. E contigo como é que foi, Freitas? Tu trabalha com comercial desde quando? Cara, a minha história é dessas histórias bizarras, assim. Eu tenho um background bizarro, mas RPG e quadrinhos fazem muito parte, estão dentro do sangue também. Aí temos uma coisa comum aí em vendedores, mas eu já tive empresa própria, eu já trabalhei, eu já tive uma loja, eu já tive aí algumas experiências bizarras, e venda pra mim é muito acreditar no que tu tá fazendo, assim, uma coisa pra te colocar também nessa função, Denis, de vender a Matiada também, é uma coisa que tu ama, sabe? Então, mesmo o vendedor não nato, aquele cara que não nasceu pra vender, se ele ama muito, ele acredita muito no que ele tá oferecendo, eu acho que isso já conta bastante pontos,
sabe? Em primeiro lugar, tu tem que ser cliente da ideia. Tu compraria a ideia pra conseguir vender ela, é isso? É, isso aí. Se tu não acredita no produto, desculpa, meu amigo, mas vai procurar um emprego em outro local, porque tu não vai conseguir ter o mesmo resultado de alguém que acredite, sabe? Mas tem casos e casos também, né? Porque a gente vê gente que consegue vender bem o próprio produto, sim, até por essa questão de ser apaixonado, acreditar naquilo, e aí no momento que tu acredita fica muito mais fácil tu transmitir a ideia e fazer as outras pessoas sentirem aquilo que tu tá querendo transmitir. Mas a gente também tem outras pessoas que, como diz o ditado popular, que é capaz de vender até a mãe, né? Então, isso é uma questão de perfil, né? Eu acredito que pra ser um bom vendedor tem o fator humano, com certeza, e tem o lance dos processos, né? Bom, tá aí o Gustavo que tem uma ferramenta justamente pra validar esses processos, e isso eu acho extremamente válido, assim, tu tem que pensar que existem etapas ali que tem que passar, que existem processos que tu tem que passar, senão tu não vai ter o resultado que tu almeja, assim. Então, com certeza acredito no nato, na natureza do cara em ser vendedor, mas eu acredito que também não adianta fazer a venda sem processo, porque daí tu vai acabar se perdendo, vai acabar não tendo acompanhamento, e no primeiro não do cliente, ou no 15º, sei lá, tu desiste e acaba não conseguindo efetuar a venda, mesmo com um cliente com potencial de compra. E Bruno, tu falou que é na Plano B hoje, a parte comercial é o teu sócio que faz, né? Nunca aconteceu de tu participar, pelo menos, de um processo de vendas, ou de tu ter oportunidade de vender alguma coisa pra alguém? Não, então, é uma coisa até engraçada, porque a gente sempre comenta, né? Eu mesmo falo isso pra ele, que eu quero, sabe, na reunião, justamente isso, ver como ele apresenta, ver qual o caminho que é feito, de repente ele perceber que a reunião tomou um caminho e como ele, né, volta pra aquilo, enfim, aprender mais sobre aquilo. Só que como a gente, cada um, você conhece aqui, né, Denis, como que é a estrutura, cada um cuida do seu quadrado, digamos assim, acaba não sobrando tempo, mas é sempre uma coisa que eu falo pra ele. Tanto é que às vezes quando ele atende ou faz, entre aspas, uma venda por telefone, alguém tá tirando umas dúvidas, eu sempre tiro o fone e fico sempre ouvindo, porque é uma coisa que eu tenho necessidade, mas nunca, não sei se é porque nunca, até como o Gustavo comentou, né, eu tomei o mesmo caminho que ele, assim, né, me formei em análise, trabalho com TI, e é uma coisa que a venda nunca foi uma necessidade, digamos assim, até então, porque quando eu fui empreender, né, com a Plano B, e junto com o Gustavo, e aí quando você tem o seu próprio negócio, você acaba vendendo, né, você tem essa necessidade, pessoas perguntam o que você faz, ou o que a empresa faz, e eu me sinto muito despreparado nessa parte, entendeu? Tanto é que quando a gente bate um papo assim, qualquer coisa que apresenta um amigo pessoal, ou até um contato profissional, eu sempre empurro ele pro meio da conversa, porque eu dentro de mim eu falo, não sei vender, entendeu? Mas, ô Bruno, eu também tô no teu papel aqui na agência, porque quem cuida do comercial aqui é o Denis, né? Eu também tento participar de algumas coisas e tento aprender, mas a sensação que eu tenho, assim, eu sempre trabalhei muito com contato com os clientes que a gente já tem, que a gente já atende aqui. E a sensação que eu tenho é que a gente tem que sempre ser vendedor, né? Mesmo depois que depois que o Denis já vendeu, aqui dentro da agência a gente meio que tem que continuar vendendo, né? Pra reter aquele cliente. E foi aí que eu comecei a aprender algumas coisas, pelo menos nesse sentido de comunicação, assim, né? No sentido de retenção mesmo. Vender mesmo é uma expertise que é mais do Denis aqui dentro hoje, mas não sei se tu concorda comigo, a gente precisa sempre estar vendendo. Tu vai fazer uma reunião com o cliente, vai apresentar um relatório, meio que tu sempre tá vendendo, né? Com certeza. Eu acho que é essencial o mindset de vendas. O que é vendas na essência? Para mim, vendas na essência é ajudar as pessoas, sabe? É você entregar o produto ou o serviço certo para a pessoa certa no momento que ela tá precisando, no momento certo. Então, se você pensa dessa forma, se você encara vendas com esse mindset, você vai vender bem. Porque você vai ajudar aquela pessoa, ela vai ficar satisfeita e ela vai continuar comprando de você, ela vai confiar em você, enfim. Você vai vender bem. Eu acho que esse é o mindset. E a venda, ela também tem uma coisa muito de oportunidade, né? Que é tu despertar o interesse da pessoa no momento certo, no momento tu encontrar a pessoa certa, o que ela tá procurando e conseguir a solução para ela naquele momento. Só que isso, esse momento aí, às vezes ele acontece em algo, nos momentos que a gente menos espera, assim. Às vezes tu tá num jantar de família, aparece alguém lá que o cara vai acabar virando teu cliente. E aí que a gente tem que ter aquele chamado pitch, né? Então a gente tem que ter o pitch bem afiado aí. Vocês têm hoje, acho que quem é de comercial, acho que tem isso mais vivo, né? Acho que o Freitas e o Gustavo devem ter na ponta da língua. Mas uma pergunta mais pro Bruno, pra Bruna e pra Karina. Se alguém pergunta hoje, o que vocês fazem, o que a empresa onde vocês trabalham, o que eles fazem? Que vocês têm essa resposta pronta e treinada hoje? Tem que dar uma pensadinha, assim, pra ver com quem eu tô falando, sabe? Que palavras eu vou usar pra explicar qual é o serviço. Mas eu acho que eu consigo, sim. Eu ao longo do tempo também fui, dependendo da pessoa que eu tô conversando, se eu acho que é um potencial cliente, eu já começo a falar de um jeito diferente, assim, eu já começo a falar de uma forma mais atrativa. Tipo, tu pode aparecer no Google, a gente coloca as empresas lá no Google,
logo na primeira página. Eu quero saber se a avó de vocês, a tia, mais Não, daí não. Fazem? Daí é tipo, vó, trabalho com internet. Isso sim. E logo em seguida vem a resposta dela pra isso, que é, então vou te aproveitar que eu tenho um computador aqui que não tá funcionando. Exatamente. Vender. Mas em cima do que você comentou agora, Denis, é engraçado, talvez aí uma pergunta pro Gustavo e pro Freitas, um problema grave eu acho que eu tenho, é uma coisa besta, mas enfim, mais compartilhando um defeito meu com vocês aí sobre vendas, respondendo sua pergunta, quando tá num bate-papo eu consigo falar bem do que eu faço, do que a empresa faz, até o momento que ele pergunta, quanto que a empresa cobra? Quanto você cobra? Eu tenho um sério problema de falar de valores com pessoas, principalmente se a pessoa é próxima, se é uma pessoa que eu conheci agora, sabe, um network ali, alguém me apresentou, eu tenho um pouco mais facilidade. Agora um primo meu me pergunta, um tio meu, eu tenho um bloqueio muito grande com isso, é muito engraçado. Não sei se vocês já passaram por isso. É porque pra mim existem duas coisas, né? Tem o valor e o preço. O preço é o quanto, né? O dinheiro ali, mas o valor que tu agrega ao teu produto, o valor do teu trabalho, o quanto tem de valor em cima disso. Por exemplo, vamos usar o Gustavo aí como exemplo e o Agendor como exemplo. O valor do Agendor não tá ali na mensalidade que você coloca ou nada assim. Não, tá em todo o trabalho e a mente em volta daquilo dali, e o processo foi pra criar aquilo dali, pra deixar top e deixar de maneira que outras pessoas vissem o preço. O custo dele é um custo muito barato, mas o valor do produto é muito alto. Então, quando tu faz essa diferenciação muito boa, né? Tipo, falando em comida, tu tem um restaurante, quanto é que custa a comida? R$40 o quilo. Não, mas não é isso, é o atendimento, é encher teu estômago, é saber te servir, tem o valor por trás além do preço, né? Isso tem que estar bem nítido. Eu acho interessante pensar também, Bruno, no momento que você vai falar de preço, você pensar e comunicar também de alguma forma o quanto aquilo vai trazer de retorno para o seu cliente. Então, qual que é o retorno que você... Isso tem que estar, pelo menos para mim, quando eu vou falar, eu procuro deixar bem claro na minha mente, assim, o quanto eu vou conseguir fazer esse cliente ter de retorno. Então, se, por exemplo, eu vou vender algo que custa um almoço por mês, ou eu vou vender algo que é 1/10 do quanto ele vai ter de retorno, ou 1/4 que seja, já está sendo um negócio e eu não vou me sentir mal em cobrar aquele preço, sabe? Eu acho que é isso que você está falando, né? Tentando responder essa pergunta e tentando colocar esse valor que o Gustavo salientou agora, que eu montei o meu pitch de vendas. Quando alguém me pergunta hoje o que eu faço aqui na agência, a minha resposta é: nós ajudamos os nossos clientes a fazer mais negócios através da internet. Porque eu consigo explicar de uma forma rápida o que a gente faz e ao mesmo tempo chamar a atenção do cara, né? Do porquê que eu posso ser interessante para ele em algum momento e dando uma pequena pitada do que ele ganharia em trabalhar comigo de alguma forma. Isso geralmente gera interesse da pessoa do outro lado. Se eu falo isso pra alguém que tem um negócio, todo mundo que tem um negócio precisa gerar mais negócios, né? O cara precisa vender mais, o cara precisa gerar mais orçamentos, receber mais leads. E o momento que eu falo de uma forma rápida que eu ajudo os meus clientes a gerar mais negócios através da internet, e a internet é uma coisa que tá muito hoje no radar de todo mundo, né? Todo mundo vê a internet como um grande potencial. Eu acabo chamando a atenção muito rapidamente do cara. E aí eu consigo fazer uma virada de jogo. Em vez de eu ficar tentando explicar pra ele o que é que eu faço, eu crio a dúvida dele e ele fica me perguntando: mas como assim? Como que é feito isso? Como é que esse negócio funciona? Quanto é que esse negócio custa? E aí eu acho que a venda, no meu caso, passa a ser muito mais fácil porque eu ganhei a atenção do cara. Cada vez que alguém me perguntava, eu tentava explicar. Quando tu fica explicando muito, a pessoa perde a atenção na metade do caminho, né? Eu não sei o quanto à vontade vocês estão, mas, Freitas, como é que tu explica hoje o teu negócio? Se tu puder falar isso, logicamente. Cara, hoje meu trabalho é basicamente lidar com vendas complexas, né? Com vendas onde o processo da venda ele é complexo. Então, a gente tem uma brincadeira, né? Que a gente fala que a Exact vai te ajudar a economizar munição. Então, tu vai conseguir dar o tiro no lugar certo, achar justamente como o Gustavo colocou, o cliente certo, no momento certo e oferecer a solução certa para ele. Então, o que a gente faz é proporcionar isso para os nossos clientes também. Mais ou menos a mesma pegada que tu tá falando, gerar mais negócio, a gente fala basicamente a mesma coisa mesmo, gerar mais negócios qualificados pro teu vendedor na ponta conseguir fechar uma maior conversão. É basicamente isso, assim, eu falo sobre diminuir a complexidade e garantir que teu vendedor não vai ficar lidando com uma reunião ruim lá na ponta e só vai falar com um cliente que realmente tem potencial de compra. O que eu acho bacana do discurso do Freitas é que ele explica, ele acabou de falar que eu digo isso, mas eu digo de uma forma diferente. Eu acho que no momento que você fala de uma forma diferente o que você faz, você já se diferenciou. Na Agendor, como é que é o teu pitch? Se alguém te pergunta o que é a Agendor hoje, o que vocês fazem? Maravilha, a gente ajuda milhares de vendedores a organizar e aumentar as vendas diariamente. Então, a Agendor nasceu
nasceu para transformar a forma de trabalhar das pessoas, né? Para fazer com que elas sejam mais produtivas através de uma ferramenta. O produto é a primeira frase e a nossa proposta é essa segunda. É legal ter isso bem afiado aí, porque essa pergunta ela pode surgir a qualquer momento e de qualquer pessoa, né? É a avó do cara perguntando, né? Ah, meu filho, mas tu já tá lá 1 ano e meio, o que tu faz? Eu sempre digo pra parente, assim, eu sempre falo que eu coordeno uma equipe comercial. Ah, e vocês vendem o quê? Um software. É um software. Mas eu também, ao longo do tempo, eu desenvolvi o meu pitch aqui pra parentes e familiares também, que é, eu trabalho com publicidade na internet. Porque eu descobri que se eu falar de marketing digital, quando a pessoa ouve a palavra digital, ela já acha que tu trabalha com computador e tu vai conseguir consertar o computador dela. E a palavra marketing, ela lembra telemarketing. As pessoas acham que tu fica ligando e tentando... Se você fala CTR, ela não vai conseguir? De jeito nenhum. Eu ouvi uma vez enfim, a dica de algum lugar que é interessante você treinar o seu pitch, iniciar o seu elevator pitch, né, de 30 segundos, com todo mundo que você encontra, até com taxista, principalmente. Então você pega muito táxi, você vai e explica, né, o que você faz, pergunta e tal, você tá treinando. Então, e é um momento bacana de você explicar para alguém o que você faz, né, algum desconhecido ali. Então, pode ser uma oportunidade também. Então, olha aí, olha uma mudança de paradigmas aqui. O momento que a minha tia agora perguntar, eu não vou mais dar uma resposta qualquer. Eu já vou aproveitar e encarar isso como um momento de treinamento. Legal, boa dica, Gustavo. Vender! A gente tem 2 maneiras de vender, né? Uma delas eu me dou muito melhor, que é quando a venda vem de uma forma passiva, ou seja, o cliente chega e ele tem interesse em saber o que eu faço e ele tem interesse em contratar os meus serviços. Até é mais ou menos em cima disso que eu desenvolvi o meu pitch, né? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande na prospecção, quando eu preciso ir atrás de um novo cliente e tentar abordar uma pessoa que não tá nem um pouco interessada em contratar o meu serviço e tentar despertar o interesse desse cara, aquecer esse cara e ele se tornar um futuro cliente meu. Ou seja, em outras palavras, eu tenho muita dificuldade em fazer o que o Freitas fez comigo, né? Ele me pegou aqui pensando no Grêmio que tinha perdido no final de semana e me transformou num cliente da Exact Sales. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia, assim? Tanto a Gendor quanto a Exact hoje, de onde que vêm os clientes? Como é que funciona? E começar pela Gendor. De onde que partem os clientes da Gendor? Todas as vendas hoje, elas são feitas de uma forma mais passiva ou de uma forma mais ativa? Então, hoje, as vendas, elas são feitas, a maioria, de forma passiva. A gente tem muito conteúdo que foi criado desde a fundação da Gendor. A gente vem escrevendo pro blog. Começou com uma coisa bem despretensiosa, assim, escrever pro blog para ver o que se ia trazer um pessoal interessado. E isso começou a ganhar volume e a gente percebeu que a gente estava ajudando o pessoal realmente a vender melhor, com técnicas, com informações também, tudo sobre vendas. Mas da forma como a gente estava ajudando o pessoal, a gente estava também gerando pessoas interessadas no Agendor. Você vai buscar na internet como vender mais ou como refinar o seu discurso de vendas, como fazer uma proposta comercial, acaba caindo no blog da Agendor, acaba aprendendo a fazer aquilo e no final a gente vai ou no final ou no meio do texto a gente apresenta um pouco o que a gente faz, né? O que o Agendor faz, como ele pode te ajudar. Então a gente gera essa oportunidade em potencial, chamado de lead, né? Gera esse lead e depois a gente vai trabalhando ele com marketing digital, com processo de nutrição e depois faz a venda. E também a gente faz anúncios nas redes sociais, anúncios no Google, né? Como a gente comentou também. Ou seja, a maior parte das vendas hoje são feitas de forma passiva. A pessoa chega até a gente. Mas a gente já está com um processo de venda ativa em experimentação, então tem como misturar as duas. Dá para você trabalhar um pouco de cada e segmentar. Então passivo dá para deixar para um perfil de cliente, ativo você vai atrás de um outro perfil, que pode ser que ele não esteja na internet, pode ser que você tenha que chegar nele através de outros canais. E aí o negócio é você criar uma proposta de valor diferente para cada um, ou criar preços diferentes para cada um desses clientes. E na Exact hoje, como é que funciona isso, Freitas? De onde que vem essencialmente os novos clientes da Exact? Na Exact a gente tem 2 fatores principais aí, que é o outbound, né, que é a busca ativa, e tem também a indicação para nós, que responde por muito do que a gente vende também pela satisfação dos clientes e tal, que conta bastante. É o nosso maior passivo hoje, vem disso. Nosso inbound, que é essa geração de conteúdos e tal, ainda é muito novo para nós, assim, ele ainda tá muito infantil em alguns aspectos. Não que o nosso material do blog não seja top e tudo, só a gente ainda não tá do jeito que a gente precisa,
por ele ter uma característica um pouquinho mais lenta de retorno aí do que o out, né, que é tu pegar e fazer tu buscar o cliente na rua, só que a gente sabe que isso é muito caro, então justamente esse software que a gente vende é para facilitar aí esse processo do outbound, que tu consiga encontrar esse cliente que tá no momento certo para comprar de você. Então a ideia é que a gente faz uma maneira, no processo de pré-venda, de qualificação de leads, para garantir que esse lead realmente esteja pronto para conversar com o cliente. A gente brinca muito, né, diz que vamos conversar por 5 minutos para saber se vale a pena a gente ter uma interação de 2 horas. Então é essa a ideia, tu levanta primeiro as informações, qualifica esse cliente para saber se tem realmente jogo. E o nosso processo é muito ativo, é responsável aí, acho que 70% das nossas vendas, 75% das nossas vendas vem de maneira, aliás, 65% vem de maneira ativa. É bastante contato ativo mesmo, é isso que nem que a gente fez contigo, Denis. A gente cadastrou a mateada no sistema, fez uma filtragem inicial pelo que vocês tinham da internet. A internet hoje ajuda muito a coletar esses dados superficiais aí de porte da empresa, se eu tô falando com a pessoa certa lá dentro, isso é muito importante, se é o decisor mesmo ou não, quais são as características de vocês, daí levantamos isso e, bom, tem como ajudar esses caras, tem como a gente evoluir, beleza. Aí liga pra empresa e aí tenta um contato um pouco mais íntimo, mas não fazendo o vendedor fazer isso, colocando uma outra pessoa pra fazer essa função, porque aí otimiza bastante o time de vendas aí, faz com que tu não tenha um desperdício da tua força de fechamento na hora de lidar com o cliente inicial, né, antes de saber se tem realmente pertinência pra ele ou não. E aí só envolver o vendedor no momento certo, que é o momento de negociação. Pelo que tu tá falando aqui, a gente pode perceber que o processo de vendas ele tem diversas etapas, né? A gente vai percorrendo vários caminhos aí, desde tu abordar a pessoa a primeira vez e, na verdade, até antes disso, né? Como tu falou antes aí, a internet, ela nos dá ferramentas para descobrir, antes mesmo de falar com alguém, se aquele cliente pode ser potencial ou não. E essas etapas, elas vão passando de uma a uma aí até o momento em que o cliente fechou e ele de fato virou um cliente, a gente tá fazendo até uma pós-venda com ele. Então existe um caminho aí que ele é trilhado, que é o que a gente chama de funil de vendas, né? De uma maneira simplificada, e que caminho é esse? Quais são as etapas desse funil de vendas? Desde o começo da agenda, né, a gente vem refinando isso, estudando junto com os clientes para entender como que ele pode ser otimizado, né? O funil de vendas é o processo de vendas, onde cada etapa desse funil você vai fazendo ações para avançar o cliente até o fechamento, para a oportunidade de virar um cliente. Então ele é um processo de vendas, é a sua máquina de vender. E a gente vem estudando como que pode ser otimizado e a gente chegou a uma conclusão de que o processo de vendas, o funil de vendas em si, ele deve ter, na prática, de 4 a 6 etapas, mais a passagem do bastão no máximo. Aí tu falou de passar o bastão pro pós-venda, né? Qual que seria o papel do vendedor? Ou ele não tem papel nenhum no momento que a gente tá falando de pós-venda? Não seria interessante o vendedor manter algum tipo de relacionamento com o cliente? Ou isso, de repente, depende muito se existe recompra do produto ou não? Uma vez que o cliente já é de casa, ele deve mesmo ser tratado por uma equipe diferente? A gente acredita na agenda, existe o processo de vendas e existe o processo de Customer Success, que é o nosso pós-venda. A gente realmente passa o bastão para que cada equipe esteja especializada em alguma coisa. E aí entra bastante na proposta também da Exact, que é especialização. No momento em que você especializa, a gente acredita que especializando um processo de pré-vendas, vendas e pós, você consegue ter bem mapeado e se a passagem do bastão for bem feita, o vendedor ele realmente apresentar a próxima pessoa, mostrar, olha, esse aqui é o José, ele vai cuidar da sua conta, ele vai garantir que a sua experiência seja incrível. Se ela for bem feita realmente, você vai ter ótima experiência de compra, uma ótima experiência de fidelização pro seu cliente. Mas depende do processo. E aí também tem N fatores para se levar em consideração aí, mas uma das coisas que é legal de pensar, não só no tamanho da equipe também, né, que também é uma coisa sempre pertinente para colocar nisso, o custo que tu vai ter nisso, mas uma coisa legal, tu sempre pode avaliar o trabalho do cara que tá antes de ti na linha de produção aí do funil comercial, digamos. Então, quando eu tô recebendo usando analogias, tem um monte pra brincar aí, mas vamos pensar em futebol. Quando eu recebo a bola de outro cara, se bem que aqui é todo mundo nerd, né, gente? É RPG, é quadrinhos, vamos falar de futebol não, vamos falar de outra coisa. Então, quando eu tô pensando aqui numa linha de produção, por exemplo, eu tô recebendo uma peça de um outro cara, eu tenho que fazer um papel ali de validar se ele tá fazendo o trabalho dele de maneira perfeita mesmo. Então, quando eu envolvo outra pessoa, eu tenho uma oportunidade aí de avaliar o trabalho desse outro profissional e poder dizer onde ele tá
errando, onde ele tá acertando, com relação ao que eu tô pegando nas mãos. Então, quando eu pego uma passagem de bastão redonda, muito bem feita pela minha pré-venda, por exemplo, que eu lido na parte de fechamento de negócio. Então, a minha pré-venda, ela me passa todos os dados que eu preciso do meu lead. Quando ele me diz tudo que eu preciso saber, me fala ali quantidades, me fala valores, ele consegue extrair realmente as informações pertinentes, pra mim fica muito mais fácil executar meu trabalho. E eu, no meu processo, eu avalio o trabalho dele, dando uma chance dele evoluir com isso, dando uma chance dele aprender e fazer cada vez um trabalho melhor. E quando eu passo pro próximo carinha, que seria o cara do atendimento e depois da pós-venda, eu também faço uma passagem de bastão onde ele me avalia, ele retroalimenta meu sistema indicando se eu fiz um bom trabalho pra venda, se veio realmente uma peça certinha, com tudo nos lugares certos, ou se veio alguma coisa ali, uma dissonância aí do que a gente conversou, e ele teve que alinhar, ele teve que fazer um trabalho de novo de venda ali, né? Então, a ideia é que tu realmente tenha pessoas diferentes, até pra te avaliar como é que tá o processo em cada etapa. Isso pra gente é a palavra-chave, Freitas. Linha de produção. Show. Se você replica, se você cria um processo redondo, você tem uma linha de produção, né? E a partir do momento que você tem um processo bem refinado, que você tem uma cultura onde as pessoas elas se ajudam, né, e elas evoluem em conjunto e elas trabalham como um time, você quebra esse tabu que, pra ser sincero, aqui a gente até tinha isso. A gente chegou a pensar várias vezes se era negócio mesmo passar pro pós-venda ou se o vendedor ele deve continuar sendo o gestor da conta. Então a gente tinha isso e na prática a gente viu que o melhor mesmo é especializar e aí você consegue criar uma excelente experiência de compra. Para contratar pessoas para uma equipe de venda, eu imagino que deva ser uma tarefa bem difícil, né? Porque para tu achar um profissional tão completo, ele precisa entender de vendas, precisa entender de técnicas de venda, de negociação. Ele também precisa entender muito do que ele está vendendo, né? Precisa entender do negócio, do serviço ou do produto que ele está vendendo. Qual é que é o grau de dificuldade de achar o profissional ideal, assim, para vendas? Eu vou dizer, na Exact a gente passa aí por um processo bem interessante. O candidato à vaga, ele normalmente é entrevistado, primeiro tem a parte do RH toda, mas para validar mesmo ele passa por 3 profissionais lá, que sou eu, que coordeno a equipe comercial, aí tem meu gerente de negócios, o Duda, e tem meu CEO, que também participa da contratação, porque os primeiros vendedores foi ele que contratou, deu resultado, então a gente acredita muito no crivo dele para validar os próximos caras. Eu olho mais pro aspecto humano, olho mais pra parte, porque a minha preocupação é coordenar ele, então eu quero garantir que ele tenha a pegada, que ele tenha a cultura, eu olho muito pra cultura da empresa. O meu gerente de negócio, ele olha muito pra parte técnica também, pro que ele já conhece, o que ele já sabe, qual vai ser o fluxo desse carinha ali. E, claro, em todos os momentos a gente tá avaliando o ser humano ali, mas ele tá olhando a parte técnica também. E aí meu CEO faz a análise do todo pra ver. Depois cada um dá uma pontuação ali e a gente cruza essas 3 pontuações e a gente faz aí um bem bolado. Mas isso é muito legal. Hoje eu tenho mais 5 pessoas na minha equipe e todos eles têm a cultura da empresa. Sendo que eu tenho um cara de 50 e tantos anos, eu tenho um moleque de 21 anos e ambos têm muito a cultura da empresa, a mesma pegada. Nossa venda é agressiva, principalmente por ter esse perfil, né, de ter a venda ativa ali, uma das coisas que conta, e a gente consegue ter um cara que trabalhou na indústria a ter um moleque que trabalhou pra Nestlé, sabe? Então nada a ver um com o outro, assim, mas com um resultado muito bom ambos os profissionais, assim, então isso pra nós conta bastante, mas uma coisa que eu sempre olho é a cultura. Eu acredito muito nisso. O resultado ele pode vir em segunda mão se o cara tem a cultura da empresa, se ele tem a visão bonita da coisa. Eu vendo uma solução, eu vendo uma forma de ajudar as empresas a conseguir resultado, então ele tem que ter essa vontade de ajudar os outros também, e pra nós isso é crucial, assim, senão não vai vender. Tu falou de diversos profissionais aí, existem diversas pessoas envolvidas, né, nesse processo comercial todo. Aí na Exact hoje vocês têm o pré-vendedor, o vendedor, e o gerente comercial e mais o cara do pós-atendimento ainda, é isso? São 4... a gente tem, se eu não considerar o atendimento, eu tenho outros 4 profissionais, pré-venda, venda, o CS, que é um profissional só pra isso, e o gerente da produção pra garantir que a produção tá sendo bem feita. E ainda tem o cara que vai fazer a produção lá, a implementação que a gente chama durante o processo. Então, no total aí, pra cada venda, são 5 profissionais que eu envolvo. É bastante fator humano aí. Na agenda hoje, como é que vocês estão estruturados, Gustavo? E também como que tu vê os teus clientes hoje, assim? Isso é comum ter essa equipe diversificada? É comum que cada profissional cuide de uma etapa do funil ou não? Isso é só algumas empresas que trabalham desse jeito? Na verdade, isso é o ideal, Denis. Essa é a melhor forma, né, de trabalhar a parte comercial. Pelo
que a gente vem percebendo, mas o pessoal está adotando isso. Então é uma tendência de mercado, é uma forma produtiva de trabalhar, é uma forma bem bacana de entregar valor para os clientes também. Aqui, na verdade, é um pouco diferente da Exact. A gente tem mais pessoas no CS, que é no Customer Success, do que em vendas. Então, para vocês terem uma ideia, hoje em vendas, a gente está trazendo uma pessoa agora, e são 2 pessoas, e em CS a gente está com 6 pessoas. Então tem muito mais gente para fazer o pós, porque tem muitas vendas que chegam de forma passiva. Então fez sentido para a gente trazer mais pessoas para o CS primeiro e depois trazer pessoas agora para a área de vendas, onde a gente vai fazer mais o ativo. De todo modo, tanto o passivo como o ativo a gente continua fazendo de forma inbound, né, que é aquela ideia de você gerar o lead, nutrir e transformar em uma oportunidade para vender. E a gente tem um processo também, que o Freitas colocou, um processo de várias etapas, se eu não me engano, tem umas 8 etapas no recrutamento. Ele é bem demorado, assim, passa por várias pessoas, passa pela pessoa do RH, gestor da área, depois os sócios e a equipe também. Então a gente tem uma etapa onde as pessoas de vários departamentos da empresa podem se reunir junto com o candidato para ver se rola aquela sinergia. Se o candidato gosta do pessoal que ele vai trabalhar e se o pessoal que já está aqui gosta do candidato. Porque se no dia a dia não rolar essa sinergia, é aquela coisa da cultura, né? O trabalho não sai, é um time. Então você tem que trabalhar com pessoas que você gosta. De todo modo, você tem que avaliar a parte técnica, tem que avaliar se a pessoa realmente tem as habilidades que você precisa também, né? Eu acho que é fundamental para ter um processo, para ter uma área comercial bacana e funcionando bem. Eu acho que é interessante de falar também de características. Depois, acho que o Bruno pode falar um pouco também, o Freitas e vocês também da Machado podem falar das características, mas já adiantando um pouco, né, de perfil, o que a gente busca de perfil nos vendedores? Acho que o essencial é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, está sempre buscando evoluir, está sempre buscando material, conhecimento, e não para. E resiliência, aquela motivação e energia. Então, se o pessoal não tiver uma vontade real de ajudar os clientes, se não quiser evoluir, ou não tiver uma motivação, ela vai largar o osso, né? Ela não vai continuar naquela venda difícil, ou ela não vai acordar no outro dia com aquela empolgação porque cai a motivação no dia a dia. E aí, se ela não tiver aquela motivação intrínseca, ela não retoma o desempenho. Baixar o nível da conversa, né? Mas motivação é que nem gases, tem que vir de dentro da pessoa, então... E a motivação é algo realmente muito presente quando a gente fala essa história de comercial, né? Se tu vai ver algum vídeo de vendas, vai em um evento de vendas, vai escutar um podcast de vendas, sempre rola essa história do motivacional, né? Do palestrante querendo colocar o cara pra cima, o gerente de vendas reunindo toda a equipe de manhã e dando aquele discurso motivacional. Ontem eu assisti um filme pela segunda vez, assisti O Lobo de Wall Street, que eu acho que é quase um MBA, aquele filme, eu gosto muito dele, e ele vai muito forte nisso também, né? A motivação, a habilidade que o carinha que tinha, eu esqueci o nome dele agora lá, quem é que pode me ajudar, hein? O Leonardo DiCaprio lá, eu esqueci o nome dele agora, mas a habilidade que ele tinha de motivar as pessoas, né? E ali no filme deixava bem claro que ele tinha uma rotina de todo dia de manhã, antes de abrir o pregão da bolsa, ele tinha um microfone onde ele reunia a equipe inteira e através do microfone ele fazia um discurso motivacional para que todo mundo, a hora que desse 9h30 no relógio, que era o horário que eles começavam a fazer as vendas, a galera já tivesse, né, pilhada assim, motivada e com aquela ideia fixa na cabeça. Então a motivação, ela é essencial numa equipe de vendas, mas ao mesmo tempo a motivação, não existe uma receita que a gente pode executar ela todos os dias, né? Não existe uma receita em primeiro lugar, e a repetição também não funciona, porque se tu tentar usar a mesma técnica todos os dias, ela não vai, dentro de pouco tempo ela não funciona mais. Então como é que funciona isso? Como é que vocês veem essa história da motivação, não tanto da automotivação, mas da motivação da equipe, o momento que tu precisa motivar outras pessoas? O que vocês usam de técnicas, ou de onde é que vocês buscam inspiração para motivar outras pessoas? Como eu tenho perfis diferentes na minha equipe, né, eu motivo individualmente, assim, eu gosto de fazer reunião coletiva, a gente sempre faz reunião com o pessoal, assim, se não for interferir no horário e tudo, a gente faz uma reunião semanal de forecast, que daí para ajudar nas vendas e tudo, mas reuniãozinhas de motivacionais, eu acho bem bacana, mas eu acho que cada pessoa vai ter um fator que lhe motiva. Eu tenho caras que são muito competitivos na minha equipe, então eu fico brincando com um lado competitivo, tem os caras que estão buscando grana, então eu falo em números pra eles e falo em valores, o que eles precisam fazer pra alcançar aquilo dali, e a gente desenha juntos o que ele tá buscando. Bom, pra mim tem várias coisas ali, mas é que eu gosto de tratar cada um como um caso à parte mesmo, eu acho que é onde eu tenho mais sucesso, olhando o perfil de cada um e estudando cada um deles pra saber como é que eu vou trabalhar eles ali, até porque, que nesses dias, uma vendedora minha, a Carol, o gatinho dela foi atropelado, e aí ficou machucado e tal, ela precisava juntar uma grana pro
veterinário, bom dinheiro. O que a gente fez? A gente, dentro da empresa, ficamos botando chat coletivo lá pra todo mundo ajudar, cada um levantou uma graninha e tudo, e não era uma coisa que ela precisava, pra ela não se preocupar em bater as metas pra curar o gatinho, não era essa a ideia, né? Então a galera se juntou pra apoiar ela nisso, e as metas delas continuassem a mesma, sabe? Não pensando, não, vou usar isso que aconteceu pra incentivar ela, agora você vai poder curar seu gatinho. Não é essa a pegada, mas fazer com que ela realmente se sinta parte da família, eu acho que conta muito mais do que, de repente, eu falar em grana, e no caso dela, né, nesse caso a parte mostrar, todo mundo tá preocupado com o teu bem-estar, que a gente se juntou aqui e fez uma vaquinha pra te ajudar. Eu vou aproveitar essa tua dica e vou atropelar o cachorro da Bruna aqui pra usar esse... Eu não vou te dizer quem foi que atropelou o gatinho dela e tal, não foi de propósito, gente. A motivação, né, no fim das contas. Ai, que horror. Mas eu acho isso muito forte, essa sensação de pertencimento a um time é muito forte. Aqui, o perfil do pessoal daqui da Agendor é muito colaborativo. E a gente procura, isso faz muito parte da cultura, né? A gente procura trazer pessoas que têm esse perfil colaborativo, que querem se sentir parte de um time, e isso sendo forte pra elas, sabe? E essa outra vantagem também de ter um processo onde cada um passa o bastão pro outro, né? Então as pessoas se sentindo parte do todo, e entendendo que elas fazem parte de um time e o resultado dela ajuda outras pessoas, eu acho que isso gera uma motivação muito grande, né, em todo mundo. E é claro que depende do perfil, né? Por exemplo, se a gente fizer uma festa com anão, que nem a no Lobo de Wall Street, eu não sei se vai gerar uma motivação no pessoal daqui, mas a gente pode tentar, não sei, a gente não tentou ainda. Se vocês forem tentar, por favor, me convidem pra essa festa. Eu acho que depende muito da pessoa também, né, que nem o Freitas falou. Então, pessoalmente, você consegue ver formas, eu acho que despertar, porque você não consegue motivar outra pessoa, mas você consegue despertar, enfim, pensamentos, ou você consegue despertar lembranças que façam com que ela fique motivada. Eu acho que é uma coisa diferente da outra. E eu acho que nas reuniões individuais essa é uma vantagem. Você consegue falar de coisas bem pessoais, próprias daquela pessoa, e consegue fazer com que ela se sinta mais empolgada. A gente tinha falado aí de contratação, que, enfim, tu prefere até contratar a pessoa que esteja dentro do perfil, porque depois o treinamento, as técnicas, isso vem como consequência, né? E como é que funciona essa história das técnicas? Porque a gente vê muito falar disso, né? Técnicas comerciais. Existe a técnica de sucesso? Existe uma metodologia? Como é que a gente define isso? Como é que a gente escolhe a técnica ideal para a empresa? Ou a técnica não tem que ser por empresa, ela tem que ser pra pessoa? Como é que funciona isso? E como é que tu trata isso na tua empresa hoje? A gente procura passar umas ideias do que funciona para o nosso mercado. Eu acredito nisso. Para o nosso mercado funcionam algumas técnicas que para outros mercados podem ser que não funcionem, e tem técnicas também de outros que não funcionam no nosso. Por exemplo, a nossa venda, por ser mais consultiva e ter um período um pouco maior, médio, 45 dias, 30 a 45 dias mais ou menos, não é tão longo, né? Mas também não é tão imediata. Tem técnicas, se você for muito agressivo, no nosso caso, se você for muito agressivo com os clientes, pode ser que você espane o cliente, né? Você vai espantar ele porque, enfim, ele não está preparado para aquilo. Então, a gente procura replicar algumas, e instruir o pessoal, olha, fala dessa forma, isso aqui já funcionou, isso aqui não funcionou, e experimentar algumas outras novas. Mas de negociação no geral, eu acho que as básicas funcionam em qualquer tipo de negócio, né? Você mover a janela, chegar com o primeiro preço, né? Você apresentar contraproposta, alinhar a expectativa. O que eu acredito muito é em você entender o que o cliente está buscando antes de fazer a apresentação, e aí terminar a apresentação, mas se for falar de uma principal, terminar a apresentação confirmando com ele se aquilo que ele estava buscando você conseguiu apresentar, ou se ele viu no produto ou no serviço que você vai oferecer. Então você dá uma ideia do valor que ele vai receber com aquilo que você vai entregar para ele. Fazendo ele se imaginar na situação do benefício já rodando, né? Criando esse cenário na cabeça dele, fazendo com que ele se veja tendo o benefício do teu produto, né? Isso é muito legal mesmo, né? Podendo fazer ele se olhar. E técnicas, bom, tem várias, né? O grande lance é seguir o processo que funciona para vocês. A gente, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é gravar todas as nossas reuniões. A gente sempre pede pro cliente para que ele deixe, para que a gente possa ir evoluindo naturalmente. Então, quando eu faço uma reunião, por exemplo, e na própria reunião eu já faço uma venda, essa é uma reunião de muito sucesso para nós. Então eu vou replicar no treinamento da minha equipe, no treinamento do meu próximo vendedor, ele vai ver essas reuniões que fecharam em curto prazo, para que ele já tenha a pegada também do curto prazo ali como uma forma nativa. Claro que eu vou mostrar as reuniões de longo prazo, mas para ele saber o que é uma reunião de sucesso de curto prazo também, para que ele possa replicar. Caso ele sinta que ele pode ser mais agressivo ali por justamente o cara tá muito no momento adequado, né? Um gancho do
mais ou menos do que o Denis comentou, uma coisa que eu acho engraçada, e talvez exista, mas por falta de conhecimento eu não sei. É engraçado que, por exemplo, assim, na minha área, que é análise informática, você consegue começar através de um curso, né, tanto de cursos pequenos quanto de curso em faculdade, né, uma grade que tenha um segmento de informática, de análise e etc. E eu não vejo isso em vendas, né? É engraçado. Imagina uma pessoa que tá ouvindo um podcast, ela, sei lá, ela sonha em vender alguma coisa. Como que vocês imaginam o caminho dela começar, né? Ela vai vender pelo quê? Realmente vendendo coisas pequenas pros primos, pros vizinhos da rua, alguma coisa assim? Eu vou dizer que, assim, a venda, ela pode começar do mais básico, do básico mesmo, você interagir com uma pessoa ali e vender uma ideia, vender um conceito. Eu sempre imagino que quando tu for vender alguma coisa, tu tem que realmente querer que aquela pessoa compre a ideia, compre o processo. É que eu não acredito em venda desonesta, né? Eu não acredito em você vender uma coisa que empurrar uma venda pra pessoa e fazer com que ela fique obrigada àquilo, né? Então, inúmeros cursos para que tu possa desenvolver isso, mas eu sempre acredito na experiência prática ali, né? Em todos os aspectos, não só pra venda, mas no prático eu acho que faz bastante diferença. Brinca com isso no teu dia a dia, né? O que você vai vender hoje? De repente, tu quer convencer... Foi Dia dos Namorados agora há pouco, a gente fez um grupo de amigos se juntou pra fazer uma surpresa pras nossas esposas. E a gente fez uma venda pra elas, na realidade, que a gente enganou elas, cada um dizendo que ia fazer uma coisa diferente, e no final todo mundo se juntou pra um jantar romântico lá no grupo de casais, foi super legal. Não é suruba que eu tô falando, tá, gente? Foi jantar numa casa de massa, super gostoso, só que a gente ficou convencendo cada uma que ia ser uma atividade diferente ali, que ia fazer uma coisa diferente, e isso é uma venda. Isso não deixa de ser uma venda, sabe? Tu convencer a pessoa de que ela tá indo fazer uma atividade. E o legal é que todo mundo meio que usou um programa meio mala, assim, com a sua esposa. Então, todo mundo teve que vender uma coisa meio ruim. Nós estamos indo num jantar com os caras que tu não conhece e tal, mas eu tenho que ir, é uma obrigação do trabalho. E elas tudo, não acredito, sabe? Tipo, mas todas elas compraram a ideia. Então, isso eu acho que são pequenas práticas do dia a dia que você pode aplicar. Com certeza. Acredito que você tá a todo momento vendendo, se você se der conta, quando você estiver convencendo uma pessoa, mas ao mesmo tempo ajudando ela, acho que é a melhor venda. A venda ética é quando você realmente ajudou aquela pessoa e você não tá empurrando um produto ou serviço para ela. Então você vende pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, pros seus funcionários, pros seus parceiros. A todo momento que você tá convencendo e tá buscando ajudar, você tá vendendo. E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando e o Freitas falou um negócio bem interessante que eles fizeram, que é uma coisa até que há um tempo atrás eu fui estudar, que é você balizar a expectativa, aumentar a sua experiência, aumentar a experiência da outra pessoa, né? E isso em vendas, no momento que você faz isso, você cria uma experiência incrível, né? Porque, por exemplo, um restaurante, você vai no restaurante, tudo que você for fazer naquele restaurante estiver bem descrito e aí de repente o garçom faz alguma coisa a mais que você não estava esperando, ele já te conquistou. E isso pode ser aplicado em todo tipo de negócio. Você apresenta para o pessoal a descrição do serviço que você vai oferecer ou do produto, né? Você apresenta aquilo que você vai oferecer, você coloca um elemento surpresa que vai, enfim, deixar a pessoa ainda mais satisfeita e vai levar a satisfação dela, a experiência dela. Você refinar o seu discurso e pensar na experiência da pessoa, seja para uma viagem, seja para convencer de alguma coisa, você tá vendendo a todo momento. Então dá pra dizer que a gente vende desde pequenininho, né? No momento que a gente quer convencer a mãe de que a gente quer fazer alguma coisa, a gente tá, na verdade, exercitando o nosso... Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Depende do que tu tá tentando convencer tua mãe. Depende do cliente, né? Depende do cliente. Tem que conhecer o estudo. Tem que fazer um estudo de caso, aliás, né? Tem que conhecer o público. Vender. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, mas eu sei, logicamente, que vocês vão falar de Agendor e vão falar de Exact Sales, né? Mas tirando fora essas duas ferramentas aí que a gente já conhece muito bem e que são sensacionais, quais outras ferramentas, assim, de qualquer momento, de qualquer etapa das vendas, que vocês acham que é legal as pessoas conhecerem e pelo menos testar essas ferramentas? Seja ferramenta técnica ou seja ferramenta mesmo, um aplicativo lá onde o cara vai usar. Não, então, a gente gosta bastante de aplicativo, de procurar usar, enfim, tudo que aparece, e aí se de repente o aplicativo ele não tá dando retorno, a gente vai, corta e deixa de lado, né? Mas acho bacana sempre experimentar, porque às vezes você nem espera que aquele aplicativo ele acaba te ajudando. A gente gosta de usar o Evernote, o Dropbox, um outro interessante
interessante é o DocSend. DocSend é um aplicativo onde você pode mandar a apresentação para o seu cliente por e-mail, e aí toda a navegação dele vai ficar registrada no momento em que ele abriu, em quais slides ele navegou, aonde ele ficou mais tempo parado, e aí você consegue ver como que está a sua apresentação. Imagina o seguinte, você mandou a apresentação para o cliente, você recebe uma notificação no momento que ele abriu, você pega o telefone e liga para ele naquela hora que ele está conferindo a sua proposta, a sua apresentação comercial, e já esclarece as dúvidas dele. Então é uma baita ferramenta para vender de forma bem eficiente. Mas são essas principais, assim. Eu uso uma semelhante, chama Mixmax, que é de tracking de e-mail, que daí já tem alguns templates ali dentro também, tem algumas coisinhas, um monte de funcionalidade legal também para tracking e para saber se ele baixou o material e tudo. Não tem esse lance de quanto tempo ele ficou em cada slide, o que é, fantástico. Acredite ou não, para mim uma das melhores ferramentas ainda é o PowerPoint para apresentar uma solução para o cliente. Eu gosto muito das novas funcionalidades dele, tipo de poder desenhar no slide, de poder dar zoom e poder acrescentar outras coisas ali. Agora o PDF tá ficando cada vez mais útil para isso também. Tu pode fazer slides master em PDF agora também. Tem muita coisa legal. Tem ferramentas de proposta para te usar, tipo Proposify, para usar na internet. O próprio Prezi, que dá para fazer umas apresentações lindas usando o Prezi também para tua negociação. Então é uma coisa bem legal. Mas uma ferramenta que eu sempre digo é a própria. Então usa a tua ferramenta, né? De um jeito ou de outro, imputa ela na tua venda, coloca ela no que tu puder. Se tu vende um carro, usa o carro na hora de vender, leva o cara para passear no teu carro. Se tu vende o CRM, mostra o CRM para ele, usa a ferramenta no que tu puder. Claro que às vezes de uma maneira previsível ali, né? Por exemplo, eu faço tudo reunião por Inside, tudo pelo Skype. E existem várias ferramentas ali que eu poderia falar por exemplo, tem WebEx, tem GoToMeeting, tem Appear, que são ferramentas que tu cria lá um ponto onde esse cara vai aparecer para fazer tua conexão e de repente até mais estável que o Skype. Só que no Skype é uma porta com esse cara. Tu vê quando ele tá online, tu vê quando ele tá offline. Então é mais um canal, é mais um contato. Então, se no final da conversa tu não conseguiu pegar um contato direto, se tu não conseguiu ver com ele se ele prefere receber um WhatsApp teu, ou e-mail, ou telefone, pelo menos tu tem o Skype ali, que é uma forma de interagir. Ele tem o spray dele foi maior, uma usabilidade maior. Então muita gente usa essa ferramenta. Então é mais uma ferramenta para te usar. Mas sempre tenta usar o que tu faz de um jeito ou de outro na venda, né? Usa isso como ferramenta. E aí escolhe a solução mais bacana para mostrar isso para as outras pessoas, né? Seja Skype, seja Hangout, seja ao vivo. Aí tu vai escolher para usar, né? Eu acredito que o bacana é abraçar a nuvem, sem fazer jabá, mas abraçar a nuvem é a tendência, sabe? Celulares, mobile, é a tendência natural. Então os computadores saíram lá atrás de mainframes, computadores em bancos gigantes, do tamanho de armários, foram para computadores pessoais, depois migraram para notebooks, agora estão em celulares, né? Passaram pelos PDAs e tal, mas agora estão em celulares e em nuvem. Então é uma tendência natural, realmente você consegue fazer o backup, você consegue ter contingências. Nos negócios, eu acredito que ter contingências para tudo, seja dinheiro, seja processo, seja pessoa, seja, enfim, ferramentas, você precisa ter alguma contingência e a nuvem te oferece isso. Eu ia te perguntar agora, tu falou sem jabá, mas eu ia te perguntar justamente agora, que era para tu fazer um jabá aí, eu ia te perguntar sobre a Agender. Fala um pouco da ferramenta, assim, como é que ela funciona hoje, para quem que ela é indicada, o que quem ainda não conhece a Agender, o que ela vai encontrar de benefício lá e por que ela deve clicar no link que vai estar no nosso post agora aqui, por que ela tem que clicar nesse link e testar a ferramenta lá. O que tu tem para falar para esse cara? Hein? Maravilha. A nossa proposta é que seja o canivete suíço do vendedor, de vendas complexas, de vendas consultivas, de vendas de ciclo longo, né? Que você precisa ter uma interação mais próxima com o cliente, uma interação mais contínua, né? Então essa é a proposta do Agender e com ele você consegue colocar o cadastro dos seus clientes centralizado em nuvem e sincronizado com o seu celular, tanto no seu notebook como no seu celular e nos celulares também da sua equipe. Você consegue centralizar a comunicação e compartilhar e gerar essa comunicação compartilhada entre todos da sua equipe. Você consegue ver o funil de vendas de uma forma bem visual e simples, realmente definir o seu processo comercial e acompanhar ele através desse funil visual. Tem clientes que até colocam uma TV na área comercial e na TV fica o funil de vendas lá
onde dá para ver qual é o status de cada venda e andamento, de cada negociação. E a grande vantagem disso é que você não perde o seu cadastro de clientes. E, por exemplo, no começo, o Agender ele foi inspirado por um problema que também o meu pai teve, né? Como eu falei no começo, meu pai ele foi gestor comercial, ele é gestor comercial. Eles guardavam as fichas dos clientes em papelada, era tudo anotação manual. Uma vez o vendedor foi visitar um cliente, levou essa papelada, o carro foi roubado, e aí boa parte da base de dados deles, que eram essas fichas empapelada, foi levada embora também. Então, o que é mais seguro, né? Você deixar na papelada ou você colocar em nuvem sua base de clientes. Saindo um pouco dessa historinha, dá para você ver também onde ficam os seus clientes no mapa. E tem alguns clientes nossos que contaram que foram fazer uma visita, e aí você abre o mapa e vê onde tem clientes próximos e consegue fazer uma visita, tomar um café, ligar para aquele cliente que está bem próximo e já ganhar tempo. Essa é a grande vantagem do Agender, é ganhar tempo. É isso que a gente oferece. Eu vou fazer o jabá do Gustavo aí também. Tem uma versão gratuita do Agender ali para baixar. Para quem nunca usou um CRM e não tem essa visão aliás, sabe que existe CRMs e tudo mais, mas não sabe o que fazer, como é que funciona, como é que é a rotina lá dentro. Porra, baixa o Agender, ele tem uma versão gratuita ali de custo zero, até 2 usuários, se eu não me engano, que, porra, já serve muito para te olhar, para ver, aprender com o erro, principalmente, sabe? Tu começa a ver onde é que tu perdeu o contato do cliente, onde é que tu errou, onde é que tu ficou um tempo longo demais sem contato, e isso eu acho que é fantástico na ferramenta do Gustavo, assim, então baixa lá e dá uma olhada, pô, faz todo sentido. Imagina, cara, que isso, tamo junto. E na Exact, Freitas? A gente tem um software, só que a gente não consegue colocar só o software dentro da tua máquina, a gente tem que mexer no processo comercial, a gente monta o fluxo e a gente trabalha muito no conceito de qualificação, de entender o momento certo para daí depois jogar para uma ferramenta como o Agender, para botar na parte de negociação. Existe a maturação, que é o ponto desse cliente ficar pronto para comprar, como no inbound, por exemplo, usando uma ferramenta para que esse cara fique maduro, e depois disso, quando ele faz ali um call to action, lá quando ele, tô afim, tô interessado, a gente quer eliminar esses curiosos, contando uma historinha também, né, não tão pessoal quanto a do Gustavo, mas fortalecendo aí muito do conceito. Eu vendo muito venda complexa, então uma história que eu já vi acontecer e replicar em tudo que é lugar do Brasil é assim, sempre varia o número de envolvidos, tá, mas digamos são 3 pessoas, 3 caras muito técnicos, se conheceram num bar, se conheceram na faculdade, se conheceram numa outra empresa que trabalhavam juntos, todos os caras muito técnicos, digamos que são especialistas em software. Aí esses caras todos, se juntam, gostam muito um do outro e tal, se juntam para fazer um produto inovador no mercado. Porra, muito bacana, nenhum deles é um cara vendedor, nenhum deles sabe como comercializar, todos eles estão lá envolvidos no produto. Só que chega um momento onde o produto já fica um pouco maduro e eles têm que vender esse produto. O que acontece? É que eles tiram no palitinho ali e sempre sai um azarado tendo que ser o comercial dessa história. E normalmente, quando isso acontece, os outros 2 caras que estão fazendo o produto manjam muito daquela situação, dominam, então eles estão em casa, estão fazendo o que eles sabem fazer. E o cara do comercial não faz ideia onde ele tá pisando, o que tá acontecendo com ele, então ele se ferra. Ele vai tentando, vai aprendendo, vai conseguindo. Se ele consegue, show de bola, a empresa vai pra frente. Se ele não consegue ter resultado, ele não consegue gerar o resultado, os outros 2 caras normalmente brigam com esse cara, porque eles estão com um produto muito bom agora. Como é que você não consegue vender, e tal? Compram a parte desse terceiro sócio aí, tiram ele da jogada e tentam ficar ali, botam um terceiro comercial que eles nunca têm um controle, não conseguem evoluir, não conseguem dar o resultado, mas também ficam se sustentando naquilo ali. Às vezes conseguem o resultado, às vezes não conseguem. Então, o que isso me mostra normalmente é que quando eu pego um cara técnico e tento botar ele na venda sem ele ter um processo, sem ele ter uma densidade, que é o teu caso aí, né, Denis? Caiu de paraquedas nessa função e não era a tua especialidade. Exatamente. Só que, daí, como tu manjava do passivo, tu gerou isso muito bem, perfeito, tu começou a lidar com esses caras, começou a vender com eles. E esses clientes que levantavam a mão, tu ia lá e ficava lidando com esse povo todo. O que é a nossa ideia? É garantir que mesmo um cara sem experiência comercial, ele saiba onde ele tem que bater para conseguir trazer o resultado. Qual é o ponto desse cliente que ele mais precisa de mim? Então, identificar essas características, fazer com que esse profissional realmente saiba o que comercializar, como comercializar, aonde chegar, se tá falando com a pessoa certa, se tem características dele onde você pode realmente ajudar, é o processo Exact. É botar um sistema que entra antes do Agender, por exemplo, para qualificação. E aí disso, ele saber se deve jogar para o Agender ou se deve jogar para uma nutrição ainda, porque esse cliente não tá pronto para lidar com o vendedor. Ele ainda não tá pronto para ir pro comercial. Então não faz sentido eu começar a gastar dinheiro com ele, botando meu técnico, ou de repente o CEO da empresa, que é o caso do Denis aí, fazendo o processo comercial, sendo que é uma visita que não vai trazer resultado, não vai fazer com que tenha uma venda, ou a venda vai ser em longo prazo e eu já comecei a envolver agora. Se eu defino isso antes, eu sei qual é o momento, eu vou atacar no momento certo. Mas aí a gente entra naquele assunto que a gente tinha falado antes lá, que é a paixão por aquilo que a gente vende, né? Então deu pra sentir nesse teu pitch aí, que tu é apaixonado pela ferramenta.
assim, tanto a Exact quanto a Gender, o link pra quem tiver interessado em conhecer, pra quem tiver interessado em visitar o site, saber um pouco mais, os links eles vão estar aqui no post desse podcast. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui batendo um papo, a área comercial ela é realmente muito ampla, tem coisa pra dedéu aí, tem assunto, a gente teria com certeza muitas horas aqui pra ficar conversando, mas infelizmente nosso tempo aqui tá chegando no fim. Tenho muito que agradecer a colaboração de vocês, o tempo que vocês desprenderam aqui pra ensinar um pouco a gente sobre comercial, foi muito legal. A gente tá no nosso episódio número 10 e esse episódio ele tá cheio de novidades, né? E uma das novidades é um bloco novo que a gente vai fazer, que eu vou pedir pra você que tá escutando agora aqui, que tá ouvindo esse podcast, que depois a gente vai chamar uma vinhetinha agora aqui, vai tocar uma musiquinha e a gente já volta com um bloco novo e a gente já vai explicar que bloco é esse. Nós estamos nesse episódio com um bloco diferente aqui chamado A Barbada. A Barbada do episódio. Barbada, será que é um termo conhecido no Brasil todo? Acho que não é um termo conhecido porque esse termo barbada ele surgiu de uma gíria gaúcha aqui que é vou te dar a barbada. E o que significa esse negócio do vou te dar a barbada? É quando a gente vai dar uma sugestão de algo muito bom, assim, algo que a outra pessoa vai gostar muito. Vou te dar... Não sei se uma gíria paulista dá pra chamar de vou te dar a morta. Ah, é verdade. Eu acho que é o que chega mais próximo aí. E esse nosso bloco, Karina, ele funciona da seguinte maneira. Todo mundo que tá participando da gravação do podcast, seja nós aqui da mesa ou sejam todos os convidados, eles vão indicar alguma coisa que eles acham muito legal pra quem tá em casa aí, pra quem tá ouvindo, consumir. Isso pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um aplicativo, seja o que for. Qualquer pessoa sugere aquilo que gostaria de compartilhar. Isso vai ficar não só aqui no podcast, mas também vai estar no post. Então, tudo que for sugerido aqui vai ter um link pra quem quiser consumir. A gente precisa começar com os nossos convidados, né? Vamos dar a honra de inaugurar esse nosso novo bloco aí, começando pelo Gustavo. E aí, Gustavo, qual que é a tua barbada pra esse episódio? Então, a barbada é um livro que eu tô relendo, que se chama Encantamento. E não tem nada a ver com misticismo, feitiçaria, nada disso. Ele tem ligação com fundamentos de vendas, como você lança o seu produto, como você se lança, como que você constrói o seu produto, o seu perfil e como que você convence as pessoas a se juntar à sua causa. É um livro escrito pelo Guy Kawasaki, que foi evangelizador da Apple por um bom tempo, que é um baita cara. E é um livro muito facinho de ler, gostoso, a leitura é muito rápida. Então fica aí a minha barbada. E aí a gente consegue encontrar esse livro, isso é fácil, é uma edição nova, uma edição mais antiga? Será que tem pra vender esse livro ainda? Tem, ele é recente, se não me engano eu comprei em 2013, acho, 2012, 2013. Ele é bem recente, todo em português, traduzido, bem tranquilo. Cara, muito legal, fiquei com curiosidade de conhecer o livro aí. Enfim, pra quem mais ficou com essa curiosidade, a gente vai colocar um link pra ele aí no post. Gustavo, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo tempo que tu desprendeu pra conversar com a gente aqui, tenho certeza que foi muito enriquecedor e eu fiquei com um gostinho de quero mais, cara. Eu acho que dava pra gente gravar num futuro aí, a gente podia gravar um podcast número 2 aí sobre comercial e logicamente que eu já quero de antemão aqui te convidar pra essa edição quando ela sair aqui. Com certeza, obrigadão mesmo, Denis, e foi um prazer participar, foi muito gostosa a conversa, foi muito bom compartilhar com vocês umas ideias, gostoso mesmo. E como é que a gente faz pra quem quiser te seguir aí nas redes sociais, aí como é que o cara te acha? É só procurar por G Paulilo no Twitter, eu uso um pouco o Twitter, LinkedIn Gustavo Paulilo, procurar por Agendor também me encontra, e essas são as principais que eu uso, LinkedIn e Twitter. Então tá aí, cara, muito obrigado. Freitas, qual que é a tua barbada pro episódio de hoje? Bom, vamos lá, a minha barbada é um filme que chama Moneyball. Todo filme em português sempre tem aquela coisinha a mais, né? Eu não sei o que fala em português, o que tem a mais do Moneyball lá, mas tem no Netflix, é um filme com o Brad Pitt e o Jonah Hill, também tem o Philip Seymour Hoffman, que eu gosto bastante, fala sobre beisebol, que eles compravam os jogadores baseados em perfis, em algumas coisas assim, e não olhavam pros dados profundos, e aí depois que eles começaram a olhar pros dados profundos, eles conseguiram um resultado fenomenal com 1/10 do investimento que os outros times estavam fazendo, então eu acho bem válido até pras vendas aí, porque é um filme que não tem nada a ver com vendas, mas tu pode relacionar
pro teu negócio, pro teu processo comercial, olhar pra dados, né? Não ficar só olhando pra características intangíveis aí, também olhar pras tangíveis, eu acho que soma bastante, é uma baita diversão. O cara pode ver acompanhado que as mulheres não vão se importar de assistir o Brad Pitt. Cara, eu não conhecia esse filme. É um filme novo? É um filme mais velho? Não, cara, ele não é muito velho, ele é de 2011. Então ele é um filme recente. Ele é um filme recente. Apesar de eu ser praticante amador, põe amador nisso, eu gosto muito desses filmes que falam sobre beisebol. Então tem o Campo dos Sonhos, do Kevin Costner e tal, que eu também acho um filme muito bonito. E daí, por acaso, assisti o Moneyball. Acho que o Moneyball, se bobear, até concorreu a algum Oscar, alguma coisa. Eu não sei nem se não ganhou um Oscar de alguma coisa. É O Homem que Ganhou o Jogo. Tu deve ter visto alguma capa dele. Ah, esse é o nome em português. Esse é o nome em português, Mas que tá. Talvez agora, né, tenha caído. Freitas, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui. Com certeza eu aprendi muito sobre comercial hoje. Eu tenho o prazer de ter o contato contigo aqui. A gente, na nossa conversa aí, como tu falou lá no começo, o teu ciclo de venda comigo, ele foi bastante longo, então a gente conversou bastante aí nesse período. Hoje dá pra dizer que eu aprendi mais contigo aí do que todo aquele período lá, porque a gente teve a oportunidade de falar um pouco mais de técnicas aqui e menos te ver usando as técnicas comigo, né? Legal, cara. De alvo agora. Não, pô, é um prazer. E tu sabe que na minha venda, uma das coisas que eu citei, né, que é bem honesto, bem transparente, eu gosto, inclusive, de falar pro cliente quando eu tô usando alguma técnica específica com ele, pra que ele saiba exatamente o que eu tô fazendo, pra que ele possa replicar também. Pô, foi um prazer estar aí conversando com o Gustavo, com o Bruno. Eu vou fazer essa proposta, tu falou de fazer um número 2, eu vou fazer uma proposta até mais arriscada. Vou chamar todo mundo pra vir pra Floripa e a gente fazer essa próxima conversa aí num bar, que eu acho que vai ser super bacana. Não sei como é que a gente vai fazer pra gravar, mas com certeza o papo vai ser bem bom. Então, fica o convite aí, gente. Venham pra cá. A gente pode ir lá por novembro, dezembro, quem sabe. A gente pode unir o útil ao agradável aí no RD Summit. Tem um evento RD Summit, né, nesse ano aí. Gustavo, vem pro RD, Gustavo? Opa, com certeza. Então aí, ó, Denis, tem mais desculpa pra não vir, cara. Daí junta Bruno, São Paulo Paulista pra vir pra Floripa também não é muito trabalho, né? A gauchada. Todo mundo junto aqui, gente. Vamos se encontrar em Floripa e fazer. Opa, vou levar meu gravador portátil, a gente faz isso numa mesa de bar com toda certeza. Combinadaço. Pô, legal. Bruno, que já é de casa agora, né? Já faz parte aqui do podcast, começou como convidado e hoje já faz parte da casa aí. Brunão, qual que é a tua barbada aí? Bom, minha primeira barbada na mateada vai ser o canal Geração de Valores do Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um empreendedor de sucesso que fundou a escola de inglês WhatsApp e o meusucesso.com, que é também uma escola de insights. Além das 2 edições do livro, né, Geração de Valores, já está na 2ª edição, eles disponibilizam um podcast sobre empreendedorismo. Então, para quem gosta do assunto, sensacional. Para quem tem essa veia empreendedora aí, como eu particularmente tenho, gosto muito. Eu gosto muito do GVCast também, que chama, né? Isso, exatamente. O GVCast, eu acho que ele foi muito influenciado pelas participações que o Flávio teve no Jovem Nerd, né? Ele gravou em primeiro lugar um podcast lá chamado Expresso Empreendedor, onde ele foi entrevistado, e aí esse relacionamento entre ele e o Jovem Nerd começou a ficar um pouco mais refinada. Eles criaram depois o Nerdcast Empreendedor, que é um podcast que tá aí no 2º ano já, vindo de Exato. Toda a última, ou a primeira sexta-feira do mês, eu não lembro agora. É a última. Toda a última sexta-feira do mês tem esse programa. E aí, eu acho que ele se empolgou ali nessa história de podcast, ele viu o poder que essa mídia do podcast tem, e aí surgiu aí com o GVCast. Eu gosto muito também, eu achei uma baita indicação aí. Quero muito assinar embaixo dessa tua indicação, porque eu gosto muito também, ele faz parte dos feeds que eu consumo de podcast aqui. É sensacional. Eu particularmente conheci ele justamente através do Nerdcast, né? E depois eu passei a ouvir direto, e eu vejo que muitas das pessoas também começaram a segui-lo a partir do Jovem Nerd. É muito bacana. O cara com certeza, ele é muito bom, conseguiu fazer milhões aí, né? Servindo de inspiração pra nós. Bruno, muito obrigado por participar de mais esse programa aí. Já é a nossa 10ª edição e a 10ª participação tua aqui, né? É isso aí, eu já me sinto de casa, é um prazer poder estar participando com vocês. Sentado do meu lado esquerdo, vocês não estão vendo aqui, mas sentado do meu lado esquerdo eu tenho aqui a Bruna, que é, como eu tinha apresentado ela antes já, ela foi a nossa primeira opção quando a gente pensou em fazer o podcast, até porque ela já tinha participado de um outro projeto com a gente, chamado Deu Branco, que no fim não deu em nada. Não rolou, né? Não deu nada.
Deu branco, não deu em nada, né, Bruna? Qual que é a tua barbada? A minha barbada é bem nada a ver desse mundo de vendas, do marketing. É uma série que eu tô viciadíssima, que se chama Vikings, ou Vikings, não sei o que vocês preferem. O que a gente prefere? Não, o que é o Não, certo? é que tem gente que tem, eu não vou ficar falando inglês, sempre tem essas, mas eu falo Vikings, tá? Que ela é do History Channel, eu não conhecia nenhuma série do History Channel, e eu me surpreendi, ela já tá na 5ª temporada, e assim, pra quem gosta da vibe do Game of Thrones, toda aquela trama, vai curtir muito a série. E pra quem gosta de história, porque é fatos reais, sabe? É toda a mitologia nórdica. Então, tu vai ver, e se tu gosta, tu vai identificar vários elementos, vários personagens que realmente existem, o que deixa sensacional a série. Mulheres que escutam, homens também. O elenco masculino desta série é assim, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Não, e sem contar que tem mulheres maravilhosas e personagens femininas fortes demais, o que fez eu me apaixonar também pela série. Assim, eu recomendo muito. Então, tem no Netflix e tem no Torrent. A gente vai colocar o link no post aqui. Muito obrigado pela tua participação, mas esse podcast até semana que vem, né, Bruna? Sobrou eu e a Karina agora aqui, eu preciso chamar. A Karina dispensa apresentação, que é a minha sócia desde que ela nasceu, ela é minha sócia, né? A gente tem... Mais conhecida como irmã. É isso aí, é mais conhecida como irmã. Qual que é a tua barbada? A minha barbada de hoje é um aplicativo online que chama Canva.com, não sei se vocês já conhecem, a Bruna já me disse que conhece, inclusive é um aplicativo que é concorrente dela, porque ele ajuda a criar umas imagens muito legais de forma muito fácil para redes sociais, até para apresentação em PPT, tem uma série de modelos prontos que tu edita de uma forma muito fácil e facilita muito a vida, assim, principalmente para pessoas que nem eu, que eu não tenho o dom do Photoshop. A gente já falou de Photoshop em outros programas, né? Eu até conheço a ferramenta, mas eu não tenho bom gosto. E aí essa ferramenta, o Canva, lá no canva.com, ele tem bom gosto pela gente, assim, e fica bem fácil criar imagens legais. Ou seja, é uma boa pedida pra quem não tem aptidão em design e pra quem não tem dinheiro pra pagar um design pra fazer Exatamente. as imagens. Que leva uma pessoa a dizer que não tem bom gosto pra toda a internet. Que isso, cara? Infelizmente eu não tenho bom gosto. Eu vim da programação, né? Eu era programadora, então meus layouts serão aqueles que vocês podem imaginar. Não, mas eu sofro do mesmo mal também, porque eu sou um cara que eu sei mexer muito na ferramenta do Photoshop, assim. Quase tudo que tu perguntar como é que faz no Photoshop, eu vou saber como é que faz. Agora, eu não consigo criar um layout sequer decente. Algo que seja minimamente aceitável, eu não consigo, não adianta. Eu acho que é muito o que eu uso sempre como exemplo. Eu uso sempre como exemplo Picasso, Leonardo da Vinci, qualquer cara assim que seja um pintor exímio, né? As ferramentas, todo mundo que ele usa, todo mundo sabe usar, que é um pincel e um pouco de tinta, né? A ferramenta não tem muito mistério. Agora, a técnica e o dom de pintar um quadro, não adianta, tem que ser artista pra fazer isso. Eu não... Tá aqui não a Bruna, né? Pra provar. Eu nem tento tênis. não dá, né? A gente não... Nem arrisco. Senhores, eu não posso falar nada que esse é meu background, na realidade. Quando o Gustavo começou a falar que ele vendia quadrinhos, cara, se eu te contar por quantos fanzines eu já passei, quanto eu já me envolvi no mercado de quadrinhos, eu organizo um evento de desenhistas em Floripa. Eu sou o mais da linha do desenho e arte impossível, assim, eu sou encarnadaço. Karina, muito obrigado por mais essa participação e a gente se vê no próximo programa, né? A gente se vê daqui a pouco, na verdade. A minha indicação pra hoje é um livro que eu tô segurando ele nas minhas mãos agora aqui, que é um livro fundamental pra quem trabalha com desenvolvimento, em especial. Eu ia dizer que ele serve pra quem precisa, pra quem trabalha com internet, porque ele é um livro que fala de Google Analytics e Google Tag Manager. Eu acho que ele é mais especial ainda pra quem trabalha com desenvolvimento. Esse livro é um livro da Novatec, chamado Google Analytics e Google Tag Manager para desenvolvedores. Qual que é o grande segredo desse livro? Esse livro tem aqui, deixa eu dar uma olhada rápida aqui pra gente descobrir, 345 páginas falando de instalação de Google Analytics, instalação de Google Tag Manager. Ele se reservou o direito de não falar de como usar a ferramenta, de como exportar os relatórios. Ele até dá uma pitadinha nisso, mas é muito pouco. E ele fala muito sobre como instalar e como configurar. E uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu peguei esse livro e li ele, porque ele ajuda a resolver alguns problemas também. Porque a gente tem... Eu vou usar o Google Analytics como exemplo. A gente instala o Analytics colocando aquele script, quando tu vai lá no Analytics, gera o código, ele vai gerar um script pra ti, que é um JavaScript, tu precisa colocar aquilo em todas as páginas do teu site. No momento que tu fez isso, tu tá monitorando o básico do site ali, né? Tá monitorando quantidade de visitas, origem, campanhas, enfim, tempo de permanência. Então tem um monte de monitoramento, um monte de relatório que ele vai te dar, que já é muito rico, porém, existe um universo muito grande no Analytics que a gente precisa explorar, principalmente para quem trabalha com digital, só que ele só funciona no momento que a gente consegue configurar isso. Esse livro aqui,
aqui, ele é para quem precisa fazer essas configurações. Ele ensina aqui a resolver problemas, ensina a resolver problema quando a origem foi perdida, por exemplo. Ele ensina a integrar o Google Analytics com monitoramento de e-commerce, que é uma coisa que não é padrão, né? Precisa ser programada. Ele ensina a resolver problemas do Tag Manager, dá dicas de plugins que vão te ajudar nessa configuração. É um livro excelente, o link dele também vai estar aqui no post e sugiro fortemente que as pessoas comprem esse livro aqui. Muito obrigado para quem curtiu mais esse podcast. A gente está com uma publicação a cada 15 dias, então daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Antes de acabar o programa, a gente precisa ir para o bloco de recadinhos logo depois da vinheta. O programa de hoje foi um pouquinho diferente, né, Karina? Foi um pouquinho diferente. Estamos aqui no finalzinho do podcast, certo? Estamos deslocados, né? Antes a gente ficava lá no começo do programa e agora estamos aqui no final. Será que tem alguém que tá nos ouvindo ainda? Algum guerreiro? Tomara. Sinalize, por favor. A gente precisa colocar um desafio. Então, se você está ouvindo esse novo bloco de recados que fica no final do podcast, a gente quer saber, em primeiro lugar, se tu tá ouvindo e, em segundo lugar, o que tu achou? Se ficou melhor aqui no final ou se quando era lá no começo era melhor, né? A gente acabou mudando por pedidos. A gente, durante os 9 primeiros episódios, a gente pediu muito feedback das pessoas e recebemos, né, muitos e-mails, umas pessoas dando sugestões, outras elogiando e tal, e uma das sugestões que a gente mais recebeu foi a respeito dos e-mails, da leitura de e-mails que a gente tinha lá no começo, e a gente resolveu mudar ela aqui pro final agora e vamos ver se as pessoas vão gostar disso. Só que não temos e-mail, né? Não Você temos não vai e-mails. botar a Bruna na conversa? Eu já tô. Introduz a Bruna. É verdade, eu esqueci que eu tô acostumado a gravar com uma pessoa só. Eu gravei muito tempo só com a Karina. Cheguei a gravar um só contigo, né, Bruno? Sim. E agora? Esqueceu de mim. O próximo eu e tu vamos gravar e o E Denis deixar não vai. ele. Olha, ficou desafio, então o próximo só vocês duas vão ter que gravar. Manda bem. Então, pra quem estiver ouvindo, a Bruna tá aqui com a gente, né? Oi, pessoal, tô aqui de novo, de volta. Tu trouxe algum e-mail pra gente ler? Não, nada. Ninguém tá mandando recado. Ninguém tá mandando... Nem no Facebook. É. Não, mas no Twitter estão falando da gente. No Twitter tão, é No verdade. Twitter estão falando bem da gente. Uma galera começou a escutar. É verdade, no Twitter a gente tem recebido diversas mensagens lá e eu quero então aproveitar para deixar até um abraço para pessoas que interagem sempre com a gente lá, como o Alexandre Abreu, Caminhos Podcast, o pessoal do Caminhos, fica a recomendação inclusive aqui. Se vocês quiserem conhecer um bom podcast, Caminhos Podcast é uma ótima pedida. Vamos até colocar um link para ele no post aqui. O Jimmy Bolha também, Júnior Eugênio também tá sempre interagindo com a gente. Mandar um abraço também para o Vinícius Piazza, que tá sempre seguindo e sempre compartilhando e comentando as coisas que a gente publica. Tem o do Instagram também que tá sempre. Ô Bruno, tu puxou esse assunto, que ele é mega legal. Sem preparação mas nenhuma. a gente não se preparou. Agora eu tô aqui igual um maluco. Senhor A, The Audacity Man é o nome dele. Ele escreveu um post pra gente, um comentário, dizendo o seguinte: olá, sou o Senhor A de Betim, Minas Gerais, editor do Conversa Nerd e Geek e co-editor do Despachados.com. O Despachados, que é um podcast sobre viagem, que é muito legal. Fica a dica pra quem gosta desse assunto aí. Ele diz o seguinte: sou fã da Machada por vários motivos. Gosto de marketing, apesar de não ser da área. Gosto de chimarrão, apesar de ser mineiro. Temos um mineiro tomando chimarrão, olha que só que legal. Eu gosto de pão de queijo, apesar de ser gaúcho. É. E sobre comidas de dia a dia, como feijão carioca, que ele disse que ele falou que gosta de comer, e feijoada com feijão preto. Desejo sucesso a todos. Um sucesso pro senhor A também, né? Muito obrigado. A Bruna me pegou no contrapé aqui, fazendo esse comentário, não deu tempo da gente lembrar de mais pessoas aqui, mas todas essas interações são muito importantes pra gente, né? Inclusive, quem quiser interagir com a gente, então, Bruno, já que tu falou do Twitter, como é que faz pra interagir com a gente no Twitter? Entra no Twitter, @MachadaPodcast. E se for no Facebook? Facebook também, @MachadaPodcast. E no Instagram? Também, Machada Podcast. Eu acho. Bem diferente, Mas, bem diferente. olha só, não é? É bem fácil, não tem como esquecer. Será que foi coincidência? Será esses nomes serem assim? E outra coisa importante, Karina, que a gente sempre pede para as pessoas Mandarem 5. e-mail. mandarem e-mail. Não era isso que eu tava pensando no Hate 5, na verdade. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é? Para as pessoas darem um Hate 5 pra gente também no iTunes, que é mega importante pra gente. É que eu não tenho envergadura moral, vejo, para as pessoas me darem, porque eu ainda não dei o meu Hate 5. Olha aí, Bruno.
ainda. Sério, vocês não me lembram, gente. Só na hora do podcast. Eu não uso iTunes. Mas então vamos assumir um compromisso aqui. Quando esse podcast for publicado, quando tu estiver ouvindo ele chegar nessa parte, tu vai lembrar vai lá e dar um rate 5. Agora fica o compromisso de eu ouvir esse podcast até os e-mails. Sempre lembrando que eu tomei um feedback esses dias aí de um amigo dizendo que a gente não pode ficar falando rate 5, que é a avaliação, né? Avaliação, é. Hate 5 parece tipo hate de ódio. Um hater? É, um hater. Será que a gente já tem algum hater? Oh, acho que não, a gente é muito legal. Fica a pergunta agora. Chega de papo, então. Antes a gente dizia assim, chega de papo, vamos pro programa. Agora não, né? Chega de papo, tchau, pessoal. Chega de papo e vamos embora. Chega de papo e vamos embora. Até o próximo programa, então. A gente vai ter que inventar um jeito novo de encerrar agora. Então tá bom. Isso aí, então tá bom. Então tchau, então. Tchau, bom. Deixa eu fazer uma observação. Não era legal se a gente falasse o tema do próximo? A gente sabe, né? O próximo é esse que a gente gravou isso. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.